foi a famosa experiência do coração aquecido de John Wesley. A gente está falando de coração em chamas. Não sei quantos conhecem essa história, quantos sabem quem é John Wesley. E eu estava até estudando um pouco mais sobre isso e eu queria compartilhar um pouco isso nessa manhã. John Wesley, ele foi um homem da Inglaterra, que no século XVIII, nos anos 1700 e pouco, passou por um grande avivamento junto com alguns colegas, e depois de um tempo ele veio a iniciar o movimento metodista, que hoje é a Igreja Metodista. A gente tem igrejas metodistas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive muitos aqui no Brasil, aqui em Maringá. Eu cresci na Igreja Metodista. Meu avô era pastor metodista ali em Niterói, no Rio. Fomos na Metodista até o início da minha adolescência, talvez uns 12, 13 anos. Depois meus pais sentiram direcionamento de Deus de iniciar o Ministério Terra Santa, mas a gente sempre teve muita ligação com a Igreja Metodista. Eu lembro uma situação que aconteceu quando eu estava visitando a base do Projeto Flechas, lá no norte, lá em Boa Vista, em Roraima. E na verdade a nossa base era em Manaus ainda, e a gente foi fazer uma visita em Boa Vista, estava com alguns amigos ali, e naquele dia me chamaram para dar a palavra na Igreja Metodista em Boa Vista, E eu gosto muito de ministrar quando eu conheço algumas pessoas, porque talvez eu tenha uma ligação maior com o que a gente está ministrando, E eu estava orando a Deus, como é que eu vou fazer para ter conexão com essas pessoas, E quando eu cheguei na porta da Igreja Metodista, tinha uma placa lá na igreja dizendo que ela tinha sido fundada pelo bispo Davi Ponciano Dias. E eu falei, essa é essa conexão que eu tenho, porque o bispo Davi, ele era, em Niterói, ele era o pastor Davi, ele era o meu pastor, o pastor presidente da Igreja Metodista Central de Niterói, meu avô era o co-pastor, e depois de um tempo eles saíram da Metodista Central. Meu avô foi para a Igreja Metodista de Itaipu, que é um bairro ali de Niterói, a família foi com ele, e nesse momento o pastor Davi foi consagrado bispo e ele foi ser bispo da região norte do Brasil, e lá nesse tempo ele fundou essa Igreja Metodista lá em Boa Vista, Então eu falei, essa é a conexão que eu tenho, a minha história, meu avô foi o pastor fundador daquela igreja, E foi muito legal compartilhar isso com a igreja, e depois eles vieram e falaram, nossa, eu conheci o bispo Davi e tudo, que legal que você conheceu ele, Então foi uma conexão muito legal. Então a gente tem uma história com a Igreja Metodista. A Dani, quando ela foi para o primeiro campo missionário dela ali em Rondônia, ela também serviu em parceria com a Igreja Metodista. O pastor Pedro, ele é o pastor presidente da igreja em Jaú, hoje ele está em Porto Velho, e ele tinha sido jovem, quando ele era jovem, os meus pais foram líderes de jovens deles, da Igreja Metodista, Então a Dani tem bastante conexão, fez o curso de evangelista da Igreja Metodista também. E eu estava estudando um pouco mais dessa história, fazendo toda essa introdução para falar um pouco do John Wesley, Ele foi fundador do movimento metodista, da Igreja Metodista, mas muitas coisas aconteceram na sua vida. O Wesley, ele é conhecido por muitos como ser um dos membros mais conhecidos, do Clube dos Santos. O Clube dos Santos era um grupo de estudantes na Universidade de Oxford que se reunia 1, 2 ou até 3 vezes por semana para orar a Deus e estudar a palavra. Entre os membros que participavam ali, dessa célula, talvez esse grupo de guerreiros, essa célula que se reunia ali era o John Wesley, o Charles Wesley, que é o irmão dele, um outro jovem chamado George Whitefield, outro chamado John Gamble, e alguns outros membros conhecidos. Todos eles se tornaram grandes ministros do Evangelho, alguns escreveram muitos livros, muitas coisas. E John e Charles Wesley, os dois irmãos ali, participavam desse grupo. Então era um grupo que estudava muito a palavra, um grupo que se reunia dentro da Universidade de Oxford para estudar a palavra de Deus.
em algum momento na vida deles, lá no ano de 1735, John e Charles fizeram uma viagem missionária. Eles foram enviados como missionários, na verdade, para a América do Norte, para os Estados Unidos. Passaram mais ou menos 1 ano e meio lá, ajudando a implantar algumas igrejas lá. Eles já eram pastores, né, da igreja inglesa, da igreja americana, e foram implementar a igreja lá. Só que eles tiveram muitos problemas nessa viagem. Foi uma viagem que para eles foi muito frustrante esse período lá. Tiveram alguns problemas pessoais, alguns problemas ministeriais. Eles iam ficar mais tempo, acabaram tendo que voltar mais cedo. Então foi uma frustração muito grande que eles passaram. Só que na viagem de volta, o navio, né, não era avião naquela época, era um navio que demorava muitos dias de viagem. Eles passaram por uma tempestade muito grande, a ponto deles temerem que o navio ia afundar. Eles estavam com medo de morrer. E John Wesley ficou espantado porque ele viu um grupo de irmãos e missionários moravianos. Os missionários moravianos eram raiz do sul da República Tcheca, depois se moveram ali para a Alemanha. E em meio àquela tempestade, em meio àquele caos, em meio a tudo que estava acontecendo, eles com medo da morte, aqueles missionários estavam com uma atitude totalmente diferente. Eles estavam cantando, louvando a Deus, muito alegres, muito felizes, uma paz muito grande. E nesse tempo ele declarou, né, eu fui evangelizar os nativos, os norte-americanos, né, fui pregar o evangelho para eles, mas quem que vai me converter? Quem que vai me levar para Jesus? Porque ele olhou e percebeu, cara, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente. Por que eles estão, a gente está na mesma situação aqui, prestes a morrer, prestes a naufragar nesse navio, mas eles estão com uma paz diferente que eu não tenho. Ele começou a se aproximar desses irmãos. Um dos membros do Clube dos Santos era um homem chamado John Gamble, que depois se tornou um bispo do movimento moraviano. Ele já tinha uma conexão ali com eles e ele começou a se envolver com esses irmãos, que tinha um movimento missionário muito grande. E ele começou a perceber que havia algumas coisas que ele ainda não tinha recebido de verdade no seu coração. Uma das reuniões de oração deles na rua Aldersgate, uma rua que ficou famosa por causa dessa experiência, isso foi 2 a 3 anos depois dessa viagem missionária. Eles estavam lendo a introdução do livro de Romanos, escrita por Martinho Lutero. Quando é que a gente estuda isso com uma célula hoje? A gente não faz isso. Às vezes não estuda nem o livro, mas a introdução escrita por Lutero. Eles estavam lendo a introdução e algumas coisas começaram a tocar no coração dele. Há um tempo atrás tinham perguntado para ele, para o irmão, onde você coloca a sua confiança na vida eterna? Se você morrer agora, onde é que você tem confiança de que você vai receber a vida eterna? Como é que você sabe disso? Naquele período que eles estavam naquela viagem missionária, naquele navio a ponto de morrer, eles se questionaram isso. Será que eu tenho, como a gente fala, certeza da salvação? Será que eu sei que eu vou receber a vida eterna? Por que eu tenho essa confiança? O irmão dele respondeu assim: eu tenho empregado os meus melhores esforços, eu tenho feito tudo de melhor, eu tenho dado o meu melhor para servir a Deus. E eles começaram a perceber uma coisa, que só servir a Deus pode não ser suficiente se seu coração não está no lugar certo. Porque eles estavam servindo a Deus, eles já eram pastores, eles já estavam tinham ido no norte, na América do Norte, evangelizaram muitas vidas, muitas vidas tinham sido salvas, eles estavam implantando uma igreja, mas no retorno dessa viagem eles falaram: se a gente morrer agora, o que vai acontecer? Enquanto aqueles irmãos moravianos estavam cantando e louvando a Deus, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Quando eles estavam lendo aquele texto, Lutero fala assim: segundo as leis humanas, você satisfaz os mandamentos da lei com obras. Ou seja, segundo o que os homens pensam, da forma que os homens vivem, vocês cumprem a lei, vocês servem a lei com as suas obras. A gente serve a palavra de Deus com as nossas obras. Não importa como esteja o seu coração, ou seja, a gente faz porque precisa fazer, a gente faz porque a gente é obediente, a gente faz porque é obrigação da lei. Só que Lutero continua dizendo assim: mas será que essa obra realmente agrada a Deus? Será que o que a gente faz realmente agrada a Deus? Se isso vem de um coração que se opõe a Deus, de um coração enganoso, de um coração pecaminoso. Lá em Jeremias
17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Naquela introdução a Romanos, aquele texto de Martinho Lutero que tinha sido escrito 200 anos antes, no ano 1500 e pouco, Lutero, quando estava confrontando os irmãos, ele dizendo: você faz muita coisa, mas será que seu coração está no lugar certo? Porque se você baseia tudo isso no seu coração é enganoso, seu coração é corrupto, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. A gente acha que a gente está fazendo por amor a Deus, mas não, a gente está fazendo às vezes porque o pastor mandou. A gente está fazendo porque está dizendo na lei. Isso é algo que às vezes aqui no Brasil a gente tem muito forte. Por que a gente usa o cinto de segurança? Porque está na lei. Não está errado. A gente usa o cinto de segurança para trazer segurança. Se a lei falar não precisa usar, eu vou usar mesmo assim. Há um tempo atrás, no governo anterior, foi retirada a multa para as cadeirinhas das crianças dos carros. Antes, se o pai não usasse uma cadeirinha, era multado. E foi retirada essa multa. Aí muita gente reclamou: nossa, mas e agora? Não vamos usar mais cadeirinha? Eu falei: não, peraí, gente, o pensamento está errado. Eu não uso a cadeirinha do meu filho porque está na lei, eu uso porque eu amo meus filhos. Eu quero a segurança delas. Se está na lei ou não, isso é um detalhe para mim. Eu uso porque eu quero a segurança das minhas filhas. Eu coloco o cinto nelas porque eu quero a segurança delas. Agora a gente entra no carro, a Alice já sabe colocar o cinto de segurança, e a gente ensinou ela também a tirar o cinto de segurança para, se acontecer alguma coisa, ela sabe sair. A gente entra no carro, eu pergunto: filha, você colocou o cinto? Ela fala: coloquei. Aí eu coloco o meu cinto, eu vejo se a Dani está com o cinto. A gente pergunta: a gente colocou o cinto na Emília também? Colocou. Então beleza, agora os quatro estão com o cinto de segurança, a gente vai seguir a viagem. Eu não faço porque está na lei. Eu não faço somente para obedecer. Eu faço porque eu estou com o meu coração com isso. Então, Lutero pergunta assim: será que a obra que a gente faz, será que o serviço que a gente faz para Deus, tudo que a gente faz para servir a Deus, agrada a Deus? Se isso no nosso coração pode ser corrupto, se isso é corrupto não de uma corrupção política que a gente fala, né? Mas de estar corrompido pelo pecado, né? Como é que pode estar uma obra agradar a Deus se isso procede de um coração oposto a Deus, um coração cheio de pecado e sem o desejo ardente, sem estar em chamas? Será que o que você faz, será que o que a gente faz está no lugar certo? Só servir a Deus é suficiente se o nosso coração não queima por Deus? Se nosso coração não queima pelas obras, pela obra de Deus, pela palavra de Deus? E aqui eu trago o primeiro ponto: que servir a Deus sem coração ardente nos leva a acreditar mais em nossas obras do que na obra de Cristo na cruz. Servir a Deus sem o coração ardente, sem queimar por Deus, nos leva a acreditar mais naquilo que a gente faz e menos naquilo que Jesus fez. A gente passa a se apoiar naquilo que a gente faz. A gente passa a se apoiar no fato de que a gente está pregando a palavra. A gente passa a se apoiar no fato de que a gente está servindo com louvor. A gente passa a se apoiar no fato de que a gente está liderando uma célula, que a gente está cuidando do departamento infantil, que a gente está dançando, que a gente está orando. A gente passa a se apoiar em tudo isso que a gente faz. A gente se esquece de que a questão não é isso que a gente faz, mas é o que Jesus fez em Deus. Nosso coração não queima por Deus, não adianta a gente fazer as obras. Até se a gente pensar nas obras sociais que a igreja faz, tem muita gente que não é da igreja que faz muita obra social, que faz muita coisa boa no mundo, que traz muita bênção no mundo. Sabe, pregar palavras boas que vão confortar o coração de muita gente. Tem muito não cristão que faz isso. Só a gente fazer isso sem estar com o coração ardente com Deus não é suficiente. John Wesley já era um pastor anglicano, servia numa viagem missionária, mas ele viu que ainda faltava algo para ele.
não é o fato de eu estar aqui na frente pregando a palavra, não é o fato de no meu e-mail estar PR antes do meu nome, que isso vai fazer alguma diferença, mas o fato de que eu e você temos o coração ardente por Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém vai ser justificado pelo que a gente faz. Não é o que a gente faz que nos leva para Deus. Nesse momento, quando eles estavam lendo essa passagem, quando eles estavam lendo isso, Lutero estava confrontando através daqueles textos que a gente precisa ter o coração em chamas. João Wesley, ele teve essa experiência. Ele disse que no seu diário que ele sentiu o seu coração se aquecer de uma forma sublime, ele sentiu um calor no seu peito. Ele teve essa experiência do coração aquecido, seu coração começou a queimar. Ele entendeu que uma coisa é fazer as obras da lei, era fazer as obras da palavra de Deus, é fazer por obediência, fazer até por medo. Poxa, eu faço porque eu vou para o inferno, eu faço para eu me afastar de Deus. Uma coisa é fazer as obras da lei, e outra totalmente diferente é cumprir a lei, é fazer pelo desejo dos nossos corações, é fazer porque eu amo a Deus e a sua palavra. Não é colocar a cadeirinha no carro porque a lei diz isso, é colocar a cadeirinha no carro porque eu amo minhas filhas. O ato é o mesmo. Eu vou colocar a cadeirinha, eu vou passar o cinto, vou colocar elas no cinto confortável, vou fechar o cintinho delas antes da gente andar de carro. O ato é o mesmo, mas a motivação é totalmente diferente. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço porque eu amo. Eu não me apoio naquilo que eu faço, eu não me apoio no meu ato. Nossa, eu sou um bom pai porque eu cumpro a lei e coloco a cadeirinha. Não, eu sou um bom pai porque eu coloco a cadeirinha em amor a elas. O ato é o mesmo, mas a motivação é totalmente diferente. O ato é o mesmo, mas o que a gente faz, o resultado não é baseado naquilo que eu faço, mas onde está o meu coração? Wesley, ele continuou se esforçando para agradar a Deus, porém dessa forma não como um meio. Ele não fazia para alcançar alguma coisa, mas ele fazia porque Deus já tinha alcançado algo. Eu vou repetir, ele não fazia com uma forma de alcançar alguma coisa. Eu vou fazer isso aqui, eu vou servir muito a Deus para alcançar a vida eterna, mas não, porque Deus já me deu a vida eterna, eu vou fazer em gratidão a Ele, eu vou fazer em amor a Ele. Sabe, eu não sou fiel à minha esposa porque um dia a gente casou e colocou um anel no dedo. Eu sou fiel à minha esposa porque eu amo a ela. Porque eu amo a ela, a gente colocou um anel no dedo. Eu não sou fiel à minha esposa porque a gente assinou um documento, ela colocou o escultuário no nome dela. Eu sou fiel a ela porque eu amo. O ato é o mesmo, mas a motivação é totalmente diferente. Segundo ponto, com o coração ardente por Deus, as obras não são frutos. As obras, são frutos e não raízes. Eu não recebo a vida eterna porque eu fiz alguma coisa, mas porque eu recebi a vida eterna, eu faço alguma coisa. Não é a partir daquilo que a gente faz, mas é a partir daquilo que Jesus fez por nós. Diz a história que um cristão, pastor, missionário há muitos anos, passou a vida toda servindo a Deus. Ele chegou no céu, quando chegou lá estava São Pedro na porta. Claro que essa história é uma brincadeira, a gente não sabe se Pedro vai ser porteiro do céu, né? São Pedro estava na porta e aquele pastor, aquele servo de Deus, aquele cristão chegou lá: como é que eu faço para entrar? Aí São Pedro falou assim: a entrada aqui é baseada no sistema de pontos. Eu digo: poxa, mas eu nunca li isso na Bíblia, baseado no sistema de pontos. A gente vai ver o que você fez, como é que foi sua vida, e a gente vai ver quantos pontos você tem para você poder entrar no céu. Ele: poxa, então vamos ver, né? Olha, eu fundei 5 igrejas, eu enviei 10 mil missionários para o campo, para
através da minha vida, cerca de 50 mil pessoas se converteram. Nossa igreja estava muito grande, nós tivemos mais de 100 células funcionando, casamentos foram restaurados, meus filhos foram criados nos caminhos de Deus. Eu preguei a palavra, eu escrevi livros, a gente gravou programas no YouTube, muitas vidas foram alcançadas. Eu fiz isso durante todos os anos da minha vida. Eu fui um homem fiel à minha esposa, fui um bom pai, fui fiel a Deus, nunca me envolvi com pecado, nunca me envolvi com corrupção. Eu gastei a minha vida servindo a Deus. Aí São Pedro olha para ele e falou: parabéns, você está com um ponto. Ele falou: um ponto? Misericórdia! Aí São Pedro falou: parabéns, agora você conseguiu todos os pontos que você precisava, pode entrar. Ele conseguiu os pontos suficientes, não pelo que fez, mas porque ele entendeu que a misericórdia de Deus foi suficiente para ele entrar. Tudo que a gente faz vale um ponto, e a gente não consegue nem trocar esses pontos por menos. Quando a gente reconhece a obra de Deus na cruz, quando a gente reconhece a obra de Deus na cruz, a gente tem os pontos suficientes para chegar. É a história do ladrão que estava na cruz do lado de Jesus. Ele estava preso ali. Quando ele reconheceu quem era Jesus, ele não teve nem como levantar as mãos em adoração a Deus, porque ele estava preso ali. Mas ele olhou para Jesus e falou: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, lembre-se de mim quando chegar no seu reino. Ele não falou: olha só, eu reconheci, eu me arrependo do que eu fiz. Não, ele falou assim: realmente a gente está aqui porque a gente merece mesmo. O outro estava lá zombando e falou: cara, se cala a boca, ele não fez nada, a gente está aqui porque a gente merece mesmo. Eu mereço estar aqui nessa cruz, eu mereço estar aqui morrendo, eu mereço estar aqui sofrendo. Aí ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembre-se de mim quando chegar no seu reino. Lembre-se de mim, não é pelo que eu fiz, mas é pelo que você está fazendo agora. É por causa da sua misericórdia. Tu és o rei dos reis. Quando você chegar no seu reino, pela sua misericórdia, se lembre de mim. E Jesus olha para ele e fala: parabéns, você tem os pontos suficientes para entrar no céu. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele não pregou nenhuma palavra, aquele ladrão. Ele não abriu nenhuma célula. Ele com certeza não viveu uma vida digna, porque ele está crucificado. A crucificação era a forma mais cruel, era a punição mais forte que tinha naquele reino. O pior dos piores era crucificado. Aquele ladrão estava ali e ele falou: misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Nós não fazemos para sermos salvos, nós fazemos porque nós somos salvos. A gente não faz o que a gente faz para a gente ser salvo, para a gente ganhar pontinho, para a gente ganhar ponto suficiente para ter um cartão platina, não é isso. Será que se a gente acumular pontos suficientes a gente ganha uma Bíblia de estudo? Não é assim que funciona. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer tudo que a gente precisar, a gente puder fazer com todo o nosso esforço, não vai ser suficiente. Mas a obra de Cristo é suficiente. Quando Jesus morreu, ele falou: está consumado, acabou. Não precisa de mais nada. Deus não quer que a gente sirva a Ele por obrigação, mas porque a gente ama. Sem um coração fervoroso, sem um coração em chamas, John Wesley fazia tudo o que ele fazia por medo da lei. Eu vou fazer para não morrer. E esse medo levou ele a ter medo da vida. Quando ele passou por uma tempestade, ele falou: eu vou morrer, e agora o que vai acontecer comigo? Mas com o coração em chamas, ele fazia por amor a Deus. Ele fazia porque ele amava a Deus, não importava se ele morria. Foi aquilo que ele percebeu que aqueles moravianos tinham entendido. Foi aquilo que ele percebeu. Uns anos antes, o movimento moraviano, eles iniciaram um período de oração ininterrupta. Eles estavam num culto pela manhã, onde teve uma ceia, onde teve um momento de reconciliação ali, estava tendo muitas brigas na igreja, onde Nicolau Zinzendorf, que era o líder deles ali da região,
ele andou naquelas terras, ele promoveu um tempo de reconciliação entre eles. Eles começaram a orar, começaram a pedir perdão pelos seus pecados. Duas jovens moças se levantaram e oraram, começaram a fazer uma oração: Senhor, nos leva a alcançar o mundo, nos leva a trazer almas para Jesus. Quando acabou o culto naquela manhã, eles saíram, alguns irmãos saíram da igreja, saíram do templo, né? Não saíram da igreja, saíram do templo e se encaminharam para o norte da cidade, né? Um terreno ao norte da cidade, onde tinha uma montanha, e começaram a orar. Começaram a orar para que Deus os enviasse ao mundo. E quando eles começavam a orar, outras pessoas vinham, outros irmãos viram, e eles começaram a se revezar. Quando um chegava, o outro saía, e eles começaram a orar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um movimento que durou mais de 100 anos de oração ininterrupta. Dentre esses irmãos estavam dois jovens que eles foram enviados para as ilhas da colônia inglesa. Para chegar lá, você precisava ter nascido lá. Para poder morar lá, você precisava ter nascido lá ou ser comprado como escravo. Eles venderam a si mesmos como escravos. Com dinheiro da venda deles próprios como escravos, eles compraram passagem de ida. Foram para essa ilha e gastaram muitos anos lá. Mais de 10 mil pessoas se converteram através deles. Quando eles estavam para ir, eles conversando com suas famílias, eles falaram assim: é possível que a gente nunca mais volte, é possível que a gente nunca mais vai ver nossos pais, é possível que a gente nunca mais vai ver nossas terras. Perguntaram: para que vocês estão fazendo isso? Vocês são jovens, vocês estão entregando suas vidas para isso, estão se vendendo como escravos para entrar nesses lugares. E eles falaram: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Não estamos fazendo isso para que o nosso nome entre para a história, estamos fazendo isso para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Nós estamos fazendo isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Não estamos fazendo isso para ganhar pontinhos, não estamos fazendo isso para ganhar reconhecimento. E muitos contam essa história dos irmãos moravianos e nem sabem o nome deles. São dois jovens que foram entregaram suas vidas para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Depois dessa experiência do coração aquecido, John Wesley começou a pregar o Evangelho, e ele agora pregava de uma forma diferente. Ele havia entendido a graça de Deus, a graça que vem de graça para a gente, a graça que é o sacrifício de Jesus que nos trouxe a vida eterna sem a gente precisar fazer nada. Você quer entender a diferença entre graça e misericórdia? Graça é quando a gente recebe algo que a gente não merecia. Misericórdia é quando a gente não recebe algo que a gente merecia. A graça é quando a gente recebe a vida eterna, mesmo a gente sem merecer. E misericórdia é quando a gente não recebe o inferno, mesmo que a gente merecesse. A graça de Deus atingiu o coração de John Wesley. Ele continuou servindo a Deus sem se importar com o que acontecia. Na época dele, ele foi o homem que mais viajou à Inglaterra em vida. E não era em jatinho, né? Não era de avião, não era de carro, era de cavalo, era de carroça, de charrete, de carro, né? Carro puxado a cavalo. Ele foi o homem que mais viajou a sua nação do seu período. Nos cerca de 50 anos seguintes da sua vida, pela história a gente estuda e sabe que John Wesley pregou em média 3 sermões por dia. 3 sermões por dia, dá quase 1000 palavras no ano, mais de 1000 palavras no ano, né? 363, quase a conta de cabeça. 3 sermões por dia durante 50 anos. Dos seus irmãos, o seu irmão daquele grupinho o Clube dos Santos, Charles Wesley, ele escreveu cerca de 6.500 hinos cristãos, muitos desses a gente canta em português. 6.500 músicas escritas por ele. Será que esse ano a gente já ouviu 6.500 músicas no Spotify? Ele escreveu ao longo da sua vida muitos dos hinos que a gente canta hoje. George Whitefield, outro desses jovens do Clube dos Santos, calcula-se que ele pregou cerca de 18.000 vezes
Isso dá mais ou menos 360 pregações por ano em 50 anos. A mais de 10 milhões de pessoas. Ele pregava ao ar livre para mais de 1000 pessoas sem microfone. Ele foi uma das vozes principais do primeiro grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, em que milhões de vidas foram salvas. Porque esses 3 jovens entenderam que não basta a gente fazer, a gente precisa estar com o coração no lugar certo. Mas o Wesley fez alguma coisa diferente também. Ele não deixou de viver a sua fé no dia a dia. Vou ler uma citação de um texto aqui. Um avivamento se deu de modo a afetar positivamente toda a sociedade, produzindo a abolição dos escravos, reformas educacionais, reformas no sistema prisional, reformas nas questões trabalhistas, de modo que historiadores chegam a atribuir ao movimento metodista iniciado pelos irmãos Wesley o mérito da Inglaterra não ter padecido os horrores de uma revolução sangrenta como é que aconteceu na França. Eles entenderam que o que eles faziam não podia ficar preso à igreja, não podia ficar preso aos cristãos. Eles começaram a transformar a sociedade também. Se moveram com a abolição dos escravos. Ele foi um dos que mais apoiou a William Wilberforce, que foi quem foi responsável por aprovar a lei de abolição dos escravos na Inglaterra. Ele era um dos pastores que discipulava, que mentorava o William. Ele foi alguém que trabalhou nas reformas educacionais. Ele entendia que todos precisavam ler, todos precisavam aprender a ler, para que eles pudessem ler a palavra. Ele foi um dos grandes precursores do estabelecimento de escolas públicas, para que todos pudessem ter acesso à educação. Isso foi o resultado do aprendizado que ele teve com sua mãe, Susana Wesley. A Susana, mãe de John e Charles Wesley, foi uma grande general do povo de Deus. Ela criava seus filhos com muita dedicação. Quando as crianças aprendiam a ler, eles começavam a aprender a ler a Bíblia. Eles começavam a ler, o primeiro livro que eles liam era a Bíblia. Eles aprendiam a orar todos os dias, eles aprendiam sobre disciplina. Ela em casa ensinava para eles grego e hebraico, para que eles pudessem ler a língua na língua original. Ela ensinava eles a orar todos os dias. Ele entendeu a importância da educação, ele trabalhou isso na sociedade. Ele foi um dos que buscou reforma no sistema prisional, trazendo punições justas, trazendo tratamento justo, direitos humanos para todos. Ele foi um dos responsáveis pelas reformas nas questões trabalhistas, em ter horas justas de trabalho, ter uma jornada justa de trabalho, porque antes as pessoas às vezes trabalhavam 18, 20 horas por dia. Ele foi um dos precursores em buscar uma jornada justa de trabalho. E aqui eu chego ao meu terceiro ponto. Um coração aquecido nos leva a incendiar a sociedade onde estamos. Um coração aquecido por Deus nos leva a incendiar a sociedade onde estamos. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, eles não só pregavam a palavra, mas eles viviam o evangelho, proclamavam o cristianismo no meio da sociedade. Eles falavam: isso que a gente tem aqui é bom demais para ficar só com a gente. Isso que a gente tem aqui dentro da igreja, casamentos saudáveis, filhos sendo criados de forma correta, pessoas corretas, pessoas justas, sem corrupção, é bom demais para ficar dentro da igreja. A gente precisa levar isso para fora. John Wesley, uma das suas pregações mais conhecidas, um dos temas que ele mais pregava, era o de santidade social. Ele pregava sobre santidade na igreja, sobre a gente se livrar do pecado, a gente levar uma vida de santidade de Deus. Mas ele também pregava sobre a santidade social, entendendo que o verdadeiro cristianismo não existe sem engajamento social. A gente não pode só viver a igreja aqui dentro, a gente tem que viver a igreja transformando a sociedade. Essa santidade que a gente busca aqui vai afetar o mundo lá fora, vai afetar a educação, vai afetar a saúde, vai afetar a política. É uma santidade social. A vida espiritual se mistura com a justiça social. A gente não prega só para proclamar o evangelho, a gente prega para que o evangelho seja vivido em todas as esferas da sociedade. A gente às vezes comete o erro de tentar controlar o fogo de Cristo. O fogo que vem e queima o nosso coração, o fogo que vem e aquece o nosso coração. A gente comete às vezes o erro de tentar controlar esse fogo, de
tentar achar que a gente pode controlar o Espírito Santo. Assim como quando o povo de Israel estava levando a arca, carregando a arca de Deus, eles achavam que eles podiam controlar aquilo, colocavam ela numa carroça. Quando a carroça balançou a arca mexeu, estava para cair, Uzá colocou a mão na arca e morreu. Era uma forma de Deus falando: você não controla o que está acontecendo. Até porque não é a arca que se move e a nuvem de Deus vai depois. A nuvem levanta e se move e a arca vai atrás. Depois da arca vai o povo. Não é a gente que carrega a presença de Deus, é a presença de Deus que carrega a gente. A gente às vezes comete o erro de tentar controlar o fogo de Cristo. O fogo de Cristo, o fogo de Deus que acende o nosso coração, que coloca o nosso coração em chamas, não foi feito para ficar numa lareira. Aquele lugar que deixa nossa casa confortável, que a gente precisa manter esse fogo aceso, que a gente precisa atiçar o fogo todos os dias, para manter a nossa casa quentinha, confortável. O fogo de Deus não foi feito para ficar dentro de uma lareira. O fogo de Deus foi feito para se tornar um incêndio, que vai queimar tudo ao redor, que vai purificar tudo ao redor. Não é para a gente controlar ele dentro de casa, é para a gente deixar ele lá de fora. Sabe como é que os bombeiros às vezes fazem para controlar um incêndio? Eles queimam. Quando o incêndio está pegando fogo, está avançando numa floresta, eles vão antes, queimam uma faixa para que o fogo não possa avançar. Só que o fogo de Deus nem assim ele é controlado. O fogo de Deus só pode, talvez, tentar ser controlado com mais fogo, mas o fogo de Deus é muito mais forte que qualquer fogo do mundo, e ele não pode ser controlado. A gente tenta às vezes pegar o fogo de Deus e colocar ele dentro de uma lareira, mas a gente tem que transformar ele num incêndio, do lado de fora. É alcançando as nações, alcançando a sociedade que a gente vive, alcançando as famílias, as nossas famílias. Quando Wesley pregava, multidões vinham participar da sua pregação, multidões vinham ouvir, e ele, com aquele coração em chamas, ele pregava e milhões se converteram. Uma vez perguntaram para ele o motivo de tantas pessoas participarem de suas pregações. Perguntaram: por que tanta gente vem na sua palavra? Por que tanta gente vem quando você prega? E ele respondeu assim: eu fico sozinho com Deus em oração. Ele toca o fogo em mim e o mundo vem me ver queimando. Eu fico sozinho diante de Deus em oração. Ele toca o fogo em mim e o mundo vem me ver queimando. Ele entendeu que aquele coração em chamas não era só para deixar uma sensação gostosa dentro do peito, mas era para ele se incendiar, para que o mundo pudesse ver a gente, para que o mundo pudesse ver queimando. E a gente precisa buscar essa mesma forma. O coração de chama serve para a gente se transformar num incêndio, que o mundo vem ver a gente queimando. Um dos grandes avivamentos que aconteceu na história, depois do início do século XX, 1900 e pouco, foi o avivamento da Rua Azusa, ali em Los Angeles, que deu início a um dos movimentos pentecostais. Eles começaram a pregar o evangelho na igreja e o avivamento começou a ser derramado ali, vidas eram salvas. Dezenas de histórias aconteceram de pessoas passando na porta da igreja, pela calçada, e sentiam a presença de Deus, começavam a clamar de Deus na calçada, alguns eram curados passando na porta da igreja. Tem uma história famosa que no meio do culto, quando aquela igreja estava abarrotada de gente, tanta gente pregando, adorando a Deus, em meio à adoração, entraram vários bombeiros pela porta da igreja. E eles, assustados, o que está acontecendo? Os bombeiros olhando, procurando, o que está acontecendo? Não, eu não sei o que está acontecendo aqui, a gente está procurando fogo. Mas que fogo? Eu não sei, a gente está procurando fogo, porque alguns vizinhos da igreja entraram em contato com a gente, eles olhavam o prédio inteiro em chamas, pegando fogo. Então a gente veio aqui para apagar, porque tinha dezenas de pessoas aqui dentro, todas iam morrer carbonizadas. Onde que está o fogo? Os vizinhos viram o fogo real acontecendo, ao ponto de eles chamarem os bombeiros. Está todo mundo morrendo carbonizado ali dentro. E de fato a gente precisa buscar o fogo de Deus dessa forma, para o nosso pecado
ser purificado, para a gente ser purificado do nosso pecado, e a gente viver queimando. Para que quando as pessoas perguntam por que o pessoal vai na sua igreja, por que o pessoal quer ouvir você falar, a gente fala o nosso tempo sozinho em oração, Deus toca fogo em mim e o mundo vem para viver queimando. Essa foi a experiência do coração aquecido de Wesley. O que a gente pode aprender com isso? Em primeiro lugar, a gente não pode servir por obrigação. Eu não posso servir porque eu estou na escala, eu não posso servir porque o pastor falou, eu não posso servir porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, tem que servir por amor a Deus. Eu sirvo na escala por amor a Deus, eu sirvo nos projetos da igreja, nos projetos do pastor por amor a Deus. Eu faço tudo da mesma forma, eu coloco a cadeirinha no meu carro, mas não porque é lei, mas porque eu amo minhas filhas. Eu faço não porque é lei, não porque é obrigação, mas eu faço por amor. Se não fosse lei, se não fosse obrigação, eu fazia mesmo assim. Que os nossos corações em chamas não fiquem dentro de nós, mas incendeiem todos ao nosso redor, para que não possamos ver quem é. O que está faltando para a gente ter o coração em chamas para o mundo nos ver queimando? Eu gosto muito, né, de estudar a história. Eu estava lendo essa história do John Wesley, e quando eu li pela primeira vez, Deus trouxe na minha mente, que Deus me lembrou, foi do coração, da experiência do coração aquecido. E a gente está falando sobre o coração em chamas, eu falei, talvez tenha alguma coisa aí, mas Deus me mostrou que é muito mais. Não é ter um coração quentinho, como o tema da série diz, é um coração em chamas. É diferente. É diferente de ter um leite quentinho que a gente vai colocar na mamadeira das crianças e ter o leite pegando fogo ao ponto de derramar na panela. Quem é pai e mãe sabe a diferença, né? Não é um leite quentinho, gostosinho, que a gente vai botar um chocolatezinho, nossa, que gostoso. Talvez botar um leite com melzinho, né? Que gostoso. Não, é ter um leite transbordando que faz a gente falar, leite! Está derramando, olha só o que está acontecendo. Aí para tudo, desliga o fogo, aí derrama tudo e faz aquela coisa, aquela bagunça dentro de casa. É o leite pegar fogo a ponto de derramar. É o nosso coração se incendiar a ponto do mundo ver a gente queimar. Essa é a experiência do coração. Quero pedir para você ficar em pé, eu quero encerrar e orar por nós. Que a gente possa ter um coração aquecido, um coração que chamas, que vai levar o mundo a se incendiar. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar, Senhor, nessa manhã, Pai, te pedir que venhas, Pai, acender o nosso coração, venha tocar fogo no nosso coração, Senhor. Possamos entender que tudo aquilo que fazemos de nada serve se não tivermos o coração voltado a Ti, se não tivermos o coração queimando por Ti, se não tivermos o coração incendiado por Ti, Senhor. Assim como John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield fizeram, eles já faziam muita coisa, mas eles entenderam que precisam te servir, entenderam que precisam estar com o coração queimando por Ti. E é isso que eu peço nessa manhã, cada um de nós, Senhor. Vem queimar no nosso coração, mas que não seja um coração aquecido que venha trazer conforto, Senhor, às nossas casas, mas que venha nos incendiar, Senhor, para que o mundo venha nos ver queimando por Ti, Senhor. Que possamos transformar esse mundo, Senhor, que possamos transformar as nossas famílias, que possamos transformar as nossas sociedades, purificar as nossas vidas, Pai, do pecado, Senhor, transformar a sociedade, purificando ela do pecado também, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, que possamos pegar fogo por Ti, Senhor, possamos ter o coração que chamas por Ti, Senhor. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pai, queremos te agradecer por essa manhã e podemos estar na Tua presença. Pedimos, Senhor, cada um na Tua paz, que possamos voltar para nossas casas. Não nos esquecendo, Pai, de buscar a Ti, não nos esquecendo de buscar levar o nosso coração a Ti, Senhor. Que possamos
dessa semana, Pai, dos nossos dias, levar pessoas a Ti, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai.